Romanos capítulo 5, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Amém, nobres? Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e muito esperançosos de que mais uma vez ela produz impactos profundos na nossa espiritualidade, em nossa espiritualidade. E sabemos que às vezes esses impactos não são causados ou por conta da falta de perícia do pregador ou até mesmo pela nossa desatenção e desinteresse. Mas que Tu estejas removendo essas coisas hoje, que não haja nenhuma dificuldade para que a comunicação aconteça e que nós tenhamos crescimento espiritual aqui de uma maneira pungente. Te agradecemos porque Tu sempre falas, Tu sempre estás disposto a nos falar, Tu tens cuidado de nós através da Tua palavra e através de um monte de outras coisas. E nós Te agradecemos por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos motivos para ser gratos. As bênçãos da salvação são motivos profundos para a nossa gratidão. E nós ainda estamos falando de redenção. Comecei na semana passada e vou continuar hoje falando sobre redenção. Mas eu gostaria que você começasse a entender essa questão da gratidão. Hoje tivemos o espectro ampliado aqui com o irmão Lucas, já na Escola Bíblica Dominical. E queria trabalhar um pouco mais dessa ampliação sobre essa questão da gratidão. Precisamos ser gratos, porque gratidão promove um monte de coisa boa na vida da gente. É a gratidão, por exemplo, que nos ensina quanto ao contentamento. Nos tornamos mais contentes quando somos gratos. E por conta de estarmos mais contentes, também murmuramos menos. Os antigos que me evangelizaram e que também na verdade, que me discipularam, né? Fui discipulado por uma classe de idosos, de homens idosos. Eles diziam que murmuração é oração feita a Satanás. E eu sempre guardei isso. Isso forjou o meu caráter cristão. Não reclamar. Eu às vezes sento, me abato, choro, fico quieto. Eu tenho mania de quando eu me abato, eu ficar em silêncio. Esse negócio da Colômbia me abateu muito. Demorei 3, 4 dias para me recuperar. Me abateu demais, porque, de certa forma, por mais que você entenda no final das contas os propósitos de Deus e queira acreditar, né, você quer acreditar que é Deus quem está trabalhando as questões, você fica com um sentimento de culpa. Ninguém nos avisou que nós tínhamos que fazer um documento diferente. Sempre viajei aí para a América Latina, nunca me pediram nenhuma certidão internacional. Eu sempre viajei com o cartãozinho da Anvisa. Não tem validade mais, mas ninguém avisa para você. Não perdi o voo sozinho, não. Um monte de gente perdeu por causa dessa certidão. E daria tempo de pegar o voo, sabia? Porque nós corremos ao posto de saúde para buscar a certidão. Chegamos cedo. Pegamos o posto abrindo, fomos atendidos primeiro, mas aí quando foi buscar no sistema da BIA, não estava lá. Aí não tinha certidão, porque não tem no sistema. A gente poderia ter voltado a tempo de pegar o voo, teve gente que fez isso. Porque tem um posto de saúde ao lado do aeroporto. Então, só para você ter ideia. E aí a gente fica pensando, meu Deus, mas por que a gente não viu isso antes? Por que a gente não correu atrás? Graças a Deus o desperdício financeiro não foi grande. Pagamos R$300 de multa a cada um, justamente por causa que ninguém avisou. A empresa estava até solícita. Mas foi um caos. Demorei uns 4 dias para conseguir voltar ao normal. Mas, por mais que nos abatamos, o contentamento volta a tomar o lugar do coração, quando você é grato. Eu fiquei assim no aeroporto, será que esse avião vai cair? Eu brinquei lá com o pessoal, rapaz, se o avião não caísse eu voltava, né? E eu pensei assim, eu vou ficar de olho na notícia.
se o avião cair, eu vou dar muita glória, rapaz, mas não pode cair, não. Aí eu comecei a orar para o avião não cair. O Senhor, não, né? E o pessoal que está lá dentro, né? Então, é um negócio estranho. A gente começar a entender, para a gente começar a entender gratidão, ou dar continuidade nesse começo, já que o Lucas já abriu as portas, a gente precisa compreender um fato importante, que a gratidão é um elemento espiritual. Eu vou trazer uma das mensagens sobre gratidão que eu vou ter o privilégio de pregar, que eu vou falar em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, gratidão é um negócio espiritual. Não é uma coisa simplesmente que a gente desenvolve por desenvolver. Ah, é bonitinho gratidão. Não, não. Gratidão é mandamento. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Em tudo dai graças. Está no imperativo. Isso é uma ordem. Eu tenho que ser grato. Meu coração não pode ter espaço para murmuração, para ficar reclamando. Muito pelo contrário. Gratidão é um negócio que tem que estar sempre no coração do crente, que é mandamento. E aí a gente começa a pensar no seguinte: para eu entender gratidão, eu preciso estar de olho nos contrastes. Porque quando eu vejo a pobreza, como eu vi no Vale do Ribeira, já quero avisar vocês, os Eagles irão ao Vale do Ribeira em janeiro, e nós vamos fazer uma campanha em em novembro e dezembro, de alimentos, para que possamos sustentar os Eagles e também levar mantimento para lá. Então já comece a pensar nisso. A nossa estratégia é que você use o seu 13º para abençoar. Ok? Porque eu também vou usar o meu. Essa é a ideia. Não é jogada para arrancar seu dinheiro, não. É para abençoar a família. É para abençoar gente que não tem comida. Eu tive lá, mandei alguns vídeos no grupo da liderança. Não mandei para todo mundo, não. Né, porque lista de transmissão é um negócio mais complicado. Mas mandei no grupo da liderança lá alguns vídeos. De gente que não tinha comida. Estávamos conversando lá com o missionário. E falamos, pastor, a gente quer trabalhar aí, trazer cestas básicas em janeiro. Ele falou, não faça isso. Eu tomei até um susto. Mas como assim? Não traga cesta básica. Porque a cesta básica vem uns negócios que o pessoal não tem nem dinheiro para poder complementar para usar. Por exemplo, vem café. Café não mata a fome. Tragam arroz e feijão. É o que a gente precisa aqui. O que vocês forem comprar, olha que beleza. O que vocês forem comprar de cesta básica, não, comprem fardos de arroz e de feijão. Porque é isso que nós mais precisamos aqui. Só dar um pacote de café na mão de uma pessoa, isso não vai resolver a vida dela. Porque ela não tem nada dentro de casa. E aí eu quero que você comece a entender os contrastes para alinhamento da gratidão. Por que eu quero levar os Eagles no Vale do Ribeira? Porque eu quero que eles voltem como eu voltei. Se faltava 1% para a minha gratidão ser completa, acabou de completar. Porque eu voltei do Vale do Ribeira, que eu vi algumas coisas de perto, eu falei, Deus, não posso reclamar de nada na minha vida. Nada. Posso reclamar. Eu tenho muito mais do que mereço e muito mais do que preciso. E, inclusive tem coisa minha que não é minha, que o Senhor me deu para dar para outra pessoa. Você volta com outra cabeça. E não que eu não entendia isso, mas é bom a gente estar sempre vendo essas coisas. Porque tem gente que foge do contraste. Não, contraste ajuda na gratidão. Quer ver uma outra coisa? Quando você vê uma esposa ciumenta, brigando com o marido por causa do nada, e você é casado com uma pessoa tranquila, porque minha baixinha é brava, mas ela não é ciumenta. Eu falo assim, Senhor, obrigado pela Beatriz, que paz que eu vivo. Já pensou em esposa ciumenta? A Bíblia diz que uma esposa briguenta é pior do que goteira. Pior do que goteira na cabeça, é. A Bíblia diz que, olha, é melhor ter uma goteira na casa do que
do que uma esposa briguenta. E olha, que o contrário também serve, tá? Isso não serve só para as mulheres, não. E aí, quando eu olho para a Beatriz, eu louvo a Deus, porque é no contraste que você percebe o quanto que você tem. Quando eu vejo pais ausentes, que não estão nem aí para filhos, eu agradeço mais ainda pela vida da minha mãe. E quando eu vejo filhos completamente rebeldes, eu imagino que você fique grato pelos filhos que você tem. Quando eu viajo por aí, encontro igrejas que não dão muito valor à ortodoxia e que pregam uns negócios estranhos, eu louvo a Deus pela igreja que tenho. E tem gente que liga para mim e fala: pastor, que vontade de voltar para Taubaté, porque eu não estou encontrando igreja. Olha que coisa triste. Não encontro uma igreja que pregue o evangelho corretamente onde eu estou. Olha que coisa triste. E sem aqui tentar promover e dizer que só a PIB de Taubaté, que não, tem muita igreja boa por aí, nós estamos aprendendo com algumas, inclusive. Quando eu vejo gente se dobrando diante de imagem de escultura e tendo esperança num Deus que nada pode, que a Bíblia diz que nada podem, os ídolos, eu louvo a Deus pelo Deus vivo que eu tenho. Percebe como é que o contraste lhe mostra a realidade? Aí a filosofia vem dizer o seguinte: mas até isso é egoísmo. Aí eu fico meio, que existe uma doutrina que vai dizer isso, que até esse contraste que você faz é fruto do egoísmo, porque parece que você sente prazer em ver a tristeza do outro na hora do contraste. Olha como é que eu sou privilegiado, que bênção, olha, porque você vê o outro. Mas eu discordo dessa ideia, inclusive como professor de filosofia, porque não pode ser pecado, não pode ser ego isso aí. Isso é simplesmente razão, constatação da realidade. Nós somos matemáticos na essência, porque nós calculamos as coisas o tempo todo, nós fazemos esse tipo de contraste. E outra coisa, a própria Bíblia nos ensina a fazer esses contrastes. Ela diz para a gente: olhem os outros deuses das outras nações, e olhem para mim, que eu tenho feito por vocês. A Bíblia nos manda fazer esses contrastes. A Bíblia fala assim: você vai casar com um homem que não é crente? Que comunhão pode ter esse filho de Belial com o filho de Deus? Olha o contraste. A Bíblia nos incita para esses contrastes. Quando eu vejo alguém morrendo no hospital, que eu vou até lá, orar por essa pessoa, eu saio dali agradecendo a Deus porque eu ainda estou com saúde, porque é natural fazer esse contraste. E é por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor você estar no enterro do que estar numa festa. A Bíblia fala disso 2, 3 vezes, inclusive em Eclesiastes, que é muito melhor estar no enterro do que estar numa festa. Porque quando você está numa festa, você não pensa em nada, você só quer curtir o negócio. Mas quando você está no enterro, você pensa na vida. Você faz esse contraste. Só olha, era eu quem poderia estar ali, ó. Mas estou vivo, então deixa eu aproveitar o tempo que eu tenho. Porque a hora que chegar aí, acabou, não tem mais o que fazer. Aí é para o outro lado. Eu vou ter que resolver lá com Deus, mas enquanto estou aqui, eu ganho uma oportunidade. A minha vida oportuniza situações. Ainda estou vivo. Percebe como é que a gratidão nasce através dos contrastes? Só que o contraste é problemático. Por que o contraste é problemático? Porque nós somos míopes. Espiritualmente, muitas vezes. Para fazer o contraste, você tem que enxergar bem. Você tem que enxergar bem a realidade do outro, você tem que enxergar bem a sua realidade. O quanto que de fato você tem. E a Bíblia vai dizer que em Deus temos muito mais do que podemos pensar. Então, sinceramente, quando eu faço o contraste, eu sempre coloco um percentual alto a mais.
Quando eu olho para a minha vida, eu não me sinto abençoado. Não, eu me sinto muito abençoado. Por quê? Porque tem coisa que Deus faz por mim que eu nem sei. Tem coisa da qual Deus me livra que eu não fico nem sabendo. E há momentos em minha vida em que o sofrimento seria muito maior. Só não é porque Deus cuida de mim. Então eu louvo a Deus até por aquilo que eu não vejo, mas que eu sei que existe. Por quê? Porque Ele prometeu. Então existe. A nossa miopia, ela se dá até por conta da nossa incapacidade. Talvez você não saiba o quanto você é abençoado. Você não vai ter noção disso. E aí, pastor, então como é que eu faço? Eu creio no caráter de Deus. Por isso que eu não reclamo. Deixando claro, por mais que eu me abata. Essa semana eu não trabalhei aqui na igreja. Eu vim aqui na quarta-feira, mas nem consegui ficar para o culto. Eu fui para casa. Eu vim na quarta-feira para uma reunião, queria ficar para o culto, mas não consegui, fui para casa. De tanto que eu fiquei abatido em ter perdido aquele voo. Porque não foi só o voo. Não foi só o dinheiro que nós desperdiçamos da igreja. Não. O pessoal lá na Colômbia também teve que mudar um monte de coisa. Teve pastor lá que pagou hotel para retiro dos pastores e que não vai poder estar lá na semana que vem. Nós causamos um transtorno para os colombianos, que foi um negócio assim, coitado do missionário. Eles pagaram o hotel, tiveram que renegociar hotel para retiro de pastores com esposas. Mudar todo um agendamento em cima da hora. Um prejuízo gigante. Então eu fiquei abatido por essa preocupação. Não porque perdi o voo, que eu queria passear, viajar. Eu não vou nem passear. Estarei lá 10 dias, né? Na verdade 8, porque um dia para ir, outro para voltar. E vou ter um dia de folga, o resto é ralação. Que eu amo, né? Inclusive eu prefiro ralar a estar de folga. Inclusive é estranho não aparecer na igreja. A Leandra deve ter estranhado. Alguma coisa não está legal, porque o pastor não está aqui essa semana. Ou seja, a gente se abate. A gente se abate. Mas isso não significa que nós não tenhamos consciência do quanto Deus nos abençoa. Inclusive após os abatimentos. E aí, já que a gente vai falar um mês inteiro sobre essas bênçãos, essas coisas que Deus faz por nós, eu gostaria de continuar falando sobre a redenção. Redenção é uma palavrinha grega que indica um preço pago para comprar um escravo de volta. Isso é redenção. E aí, lógico, o Novo Testamento vai empregar a palavra redenção como livramento por conta do poder do pecado. Então é livramento do poder do pecado. É assim que Paulo usa isso, inclusive em Romanos 4, versículos 7 e 8. Romanos 8, 23, Efésios 1, 7, 4, 30 e Colossenses 1, 14, também assim usam essa palavra, redenção, nesse sentido de resgate de alguém que estava preso. E o último trecho, Colossenses 1, 14, atribui à redenção o preço de sangue de Cristo. Como também faz Romanos 3, 25. Nós só fomos redimidos porque Jesus derramou o seu sangue, ou seja, porque Ele morreu em nosso lugar. Porque senão não haveria redenção. Então, para você entender melhor, vou usar uma ilustração, um exemplo aqui que eu sempre gosto de usar. Uma analogia, na verdade, que é a analogia do templo do Velho Testamento. O templo do Velho Testamento, melhor dizendo, o tabernáculo, ele era comprido. Então, ele não tinha essas pontas que o nosso templo tem aqui. Não, ele era comprido, fechado por tendas, cima e laterais, e ele tinha duas divisões principais. Então imagine um templo comprido aqui, até o púlpito aqui, e havia uma divisão daqui para cá, daqui para lá, perdão. Os sacerdotes entravam todos os dias,
Eles faziam um turno de trabalho, semanais. Aquele sacerdote lá que vai embora, encontra na história de Jesus, né, um camarada caído no chão e ferido, história do bom samaritano, trabalha a ideia de que esse sacerdote estava voltando para casa depois de ir trabalhar pela estrada de Jericó, depois de ter ido trabalhar uma semana no templo. Então ele estava voltando para casa. E ele não quer ajudar, e nem o levita também, porque senão eles iam ficar impuros. E justamente no dia de voltar para casa, eles teriam que voltar para o templo para fazer os rituais de purificação. Por isso que eles vão embora e passam de longe, que eles não queriam se tornar impuros tocando numa pessoa que poderia estar morta, num cadáver. Então eles passam direto, justamente para não ter que voltar, para ficar mais uma semana fora de casa. Essa é a ideia que está ali. Eles trabalhavam uma semana no templo. E aí, no meio do templo, quase no meio, né, quase 2/3, tinha um cortinão, um véu de mais de 1 palmo de espessura, tecido à mão, que fechava um lugar mais sagrado, que era o Santo dos Santos. Então vamos imaginar que aqui no púlpito seja o Santo dos Santos. Não tinha degrau. E aí, uma vez por ano, no mês de Abib, o sumo sacerdote entrava ali. Dentro desse lugar, havia a Arca do Concerto, que era uma caixa revestida de ouro, uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. E nessa caixa, a Arca do Concerto, já teve gente que me perguntou, né, pastor, mas essa arca é a Arca de Gênesis 6? Não, gente, aquela lá é a Arca de Noé. Aquilo era gigante. A Arca do Concerto era pequenininha, tinha 1,20 lá de comprimento por 70 centímetros aproximadamente. Ela era pequenininha. Tá? Então ela ficava ali, no centro do quarto mais sagrado, chamado Lugar Santíssimo, ou Lugar dos Santos, e sobre ela havia uma tampa. E tinha 2 anjos, um voltado para o outro, simbolizando a guarda de Deus sobre Israel. Aliás, aqueles anjos têm vários significados. Citei aqui apenas um. E nessa tampa, também revestida de ouro, essa tampa era importante, porque uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia 15 de Abib, ele entrava nesse lugar, e ali ele pegava o sangue de um dos bezerros e jogava o sangue nessa tampa. E ali dentro, ele pedia perdão pelos pecados da nação de Israel, por todos os sacrifícios feitos. Aquele único bezerro simbolizava todos os outros mortos na Páscoa, porque ele já tipificava Jesus de Nazaré, que morreu no lugar de todos os outros, e que aquele seria o último cordeiro morto, de uma vez por todas. Aquele sangue era derramado na tampa, enquanto o sacerdote pedia perdão pelos pecados de toda a nação de Israel. Se Deus decidisse não perdoar, ele caía morto no momento em que ele terminasse a oração, ou durante a sua oração. E aí Deus estava dizendo, não perdoei Israel pelos seus pecados. Um detalhe importante, que um sacerdote nunca morreu dentro daquela câmara, simbolizando que a graça de Deus é extraordinária. Nunca morreu. Havia até uma corda que ficava em volta do seu abdômen, para que ele pudesse ser puxado caso ele caísse morto lá dentro. Ninguém poderia entrar naquele lugar a não ser o sumo sacerdote. E havia uma corda para puxá-lo. Ele não podia dar a volta em volta da mesa, porque se ele caísse do outro lado da mesa para puxá-lo, poderia derrubar a arca. Então ele ficava só nesse pedaço da frente, fazendo pedido de perdão. E uma coisa interessante, nós precisamos guardar nesse detalhe aí, por isso que eu estou contando isso para vocês, é que a tampa da arca se chamava propiciatório. E essa palavra é complicada no hebraico. A Septuaginta, que foi a primeira tradução do Velho Testamento para o Novo,
traduziu essa palavra como uma ideia de substituição. O grego usado para traduzir propiciatório ou propiciação, suas 40 vezes aproximadamente que o termo propiciação ou propiciatório aparece no Velho Testamento, mas eles vão ser traduzidos como substituição. A palavra original do hebraico dá uma ideia de exposição, uma ideia de algo visível, algo visto. E quando a Bíblia vai dizer, acompanha comigo, se você dormir na metade, na hora que você acordar, você não vai entender mais nada. Então, quando a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo fez a propiciação pelos nossos pecados, a Bíblia está dizendo que Ele nos substituiu e foi exposto. E aí, no Novo Testamento, as duas vezes que a palavra aparece de uma maneira muito clara, ligada ao propiciatório lá da tampa da arca, essa ideia de exposição volta à tona, porque aquilo que era feito de uma maneira bem secreta, porque a arca do concerto simbolizava a presença de Deus, e o homem não podia ter contato com Deus, a não ser o sumo sacerdote, que fazia todo um ritual de purificação para poder entrar ali uma vez por ano, porque ele não podia entrar mais do que isso, porque senão ele era consumido pela glória de Deus. Isso nos mostra que para nós nos aproximarmos do Senhor, nós precisamos ser purificados. E é por isso que na roupa do sumo sacerdote estava escrito santidade ao Senhor. Porque a única maneira de nos aproximarmos de Deus é através da santificação, é através de sermos santos. Mas os nossos pecados atrapalham esse processo, então houve a necessidade de que Jesus Cristo morresse em nosso lugar. Quando o sangue do Cordeiro era aspergido na tampa da arca do concerto, era como se Deus estivesse recebendo o preço do pecado, que é a morte. Estou recebendo o preço. Estou satisfeito, porque a alma que pecar essa morrerá, e alguém morreu no lugar do pecador. Era um ato, realmente, de justiça. Porque se pecar, vai ter que morrer. E Adão pecou. E nós pecamos. Então todo mundo levava o cordeiro para ser morto. O pessoal aí que é mais ligado a animais, né? Deve ficar com o coração meio apertado, né? Mas era uma matança. Inclusive, a Bíblia não tem essa visão vegana que muitos estão desenvolvendo hoje aí. Só deixar claro, tá? A Bíblia não tem esse negócio. Patinho na Bíblia é para morrer e virar pato assado mesmo, boi é para virar churrasco. A Bíblia não tem essa visão. Não, eu não quero comer carne porque eu quero estar melhor de saúde. Ok, beleza, mas brigar com um ser humano por causa de cachorro, a não ser que seja um negócio realmente indiscriminado, um negócio cruel, aí maus tratos é outra coisa. Aí a natureza de Deus também, a gente tem que cuidar direito. Deixar com fome, de jeito nenhum. Eu já voltei de viagem, de 6 horas de viagem, porque podia ficar um dia a mais, mas os meus bichinhos ficam sem comida. Então isso não pode acontecer. Agora dizer que Jesus era vegano, igual eu estou vendo gente afirmar aí, esquece. Esquece a ideia. Quer virar vegano? Ótimo, legal, bom para sua saúde, bom para os bichinhos, beleza. Mas levantar filosofia cristã em cima disso aí não dá. Só um adendo para orientar vocês, tá bom? Muito importante que você perceba que a matança era por famílias. Matava o cordeiro por 1 ou 2 famílias, pedia perdão e o sangue ia de um cordeiro para ser aspergido na tampa. Aquela tampa, quando recebia o sangue, o perdão era dado imediatamente. Ou não. Mas como eu disse para vocês, sempre foi dado. Ou seja, aquele que cometeu o ato de pecado e se tornou escravo do pecado, e se afastou de Deus, estava perdoado e poderia se aproximar. É justamente isso que acontece através de Jesus. O sangue de Cristo não foi derramado dentro do templo e nem dentro do lugar santíssimo, foi derramado lá na cruz, de maneira exposta. E aí a palavra propiciação, ela acontece de uma maneira perfeita, porque a coisa inclusive aconteceu expostamente, que é a raiz da palavra propiciação. Ou seja, no Velho Testamento nós já temos uma ideia muito clara daquilo que aconteceria com Jesus. Ele seria exposto. Aquele que se fez propiciação por nós, além de nos substituir, seria exposto ao mundo.
para que todo aquele que nele cresce pudesse receber a salvação. Paulo fala que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21. E que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que da maldição da lei se a lei era de Deus? É porque a lei nos tornou malditos, porque foi ela quem nos mostrou o tamanho do nosso pecado. Que a gente queria obedecer à lei, mas nunca conseguia. E aí, nesse sentido, a lei traz uma maldição, porque o que ela mostra? Que nós não conseguimos não pecar. Nós não conseguimos ser perfeitos nessa situação. Romanos 5,9 fala dessa redenção, que nos promove inclusive a anistia. Olha o que diz Romanos 5,9 aí. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ou seja, que é o assunto da nossa próxima mensagem em Romanos. Qual é a outra bênção da salvação? Não gosto de antecipar, não, mas vou antecipar aqui. Vou quebrar regras homiléticas. Nós fomos salvos da ira de Deus. Deus poderia nos atropelar por conta do nosso pecado. Mas Jesus foi atropelado no nosso lugar. E é por isso que não somos. E é por isso que hoje podemos entrar na casa de Deus. E é por isso que hoje vocês não estão no estacionamento matando bezerro e eu aqui dentro torcendo para Deus perdoar. Por isso que a gente não está nessa. Por quê? Porque Ele já nos perdoou. A Bíblia vai dizer que a nossa carta foi rasgada. E aí? Anistia é esquecimento, é dívida perdoada. Temos ou não temos motivos para ser gratos? De vez em quando eu fico tentando calcular quantos pecados eu já cometi. Quando eu era mais jovem eu tentava. Será que quantos pecados eu peco por dia? Aí eu ficava assim, na cama, à noite, tentando contar os meus pecados durante o dia inteiro para ter uma noção. Porque eu ainda achava que eu só seria perdoado por aquilo que eu confessasse. É um sentimento muito embrionário da teologia da oração. Você achar que só vai ser perdoado por aquilo que você confessar. Confissão não serve para perdão, simplesmente. Confissão é mais uma questão de consciência do pecado. E ministração de Deus no seu coração sobre como vencer o pecado do que simplesmente perdão. Porque a Bíblia diz que já fomos perdoados. Nós já passamos da condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E aí, há quem diga até e defenda, e eu concordo em parte, que a Bíblia vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Está falando de gente para ser salva, e não de crente. Num ambiente em que na igreja muitos ainda não eram convertidos, o evangelho ainda estava começando a se ramificar. Então naquela igreja ali tinha muita gente ainda para confessar os pecados e dizer, olha, preciso de Cristo na minha vida. Bem, eu ficava tentando calcular e pensava assim, mas peraí, depois quando eu comecei a amadurecer a ideia de hamartologia, de pecado, doutrina do pecado, eu comecei a pensar assim, mas e aqueles que eu não enxergo ainda? Que eu nem sei que é pecado, porque cada dia que passa, eu vou descobrindo coisas em mim, que são disfarçadas até de bondade. Você não descobre, não? Tem hora que eu viro para o meu coração e falo assim, coração, sem vergonha, rapaz, você está tentando me enganar. Você não tem esses confrontos, não? Gente, eu fiz isso aqui agora, mas isso é pecado. Todo mundo achou que foi um ato bom, mas isso é pecado. O que eu estou fazendo é pecado. Olha o meu coração, ele é terrível. E antes de você começar a personificar o coração é você mesmo, tá? Não, pastor, é meu coração, não é você. Então, é você mesmo. Entende? Você não tem esses confrontos, não. Se você não tem, eu vou indicar 2 livros para você. Vou indicar 2 livros, daqui a pouco a biblioteca vai descer, e aí você vai poder, inclusive, ali, locar os livros para levar para casa. Um se chama Outra Face, e o outro se chama A Parábola do Filho Pródigo. Os 2 são escritos por John MacArthur. Se você nunca leu esses 2 livros, preste atenção. Se você nunca leu esses 2 livros e está na igreja há mais de 10 anos,
você vai descobrir se você ler O Fariseu que Mora em Você. Olha que coisa popular. Você adorou agora. Olha que delícia. Ele está aí. Pode ficar tranquilo, porque a religião, ela se responsabiliza por criar um fariseu em você. Tá? Então, é importante que a gente tenha esses confrontos. A gente perceber isso. E aí, se você ainda não descobriu muitos pecados que você tem, fazendo esses confrontos, essas autoanálises, em Deus, você consegue descobrir muita coisa. E aí, eu comecei a perceber que a minha dívida, ela era muito maior do que eu achava que era. Nesses confrontos meus, nesse amadurecimento da autoconfrontação. Comecei a perceber que tinha muita coisa suja dentro de mim que eu ainda não havia enxergado, e com a maturidade cristã eu enxerguei. E aí eu percebi que a redenção, a graça, o perdão, misericórdia e até a ira de Deus por conta do meu pecado eram muito maiores do que eu achei que eram. Infelizmente, muitos de nós ainda não temos consciência do tamanho do que Jesus Cristo fez, do tamanho do ato que Jesus Cristo realizou. Pastor, consciência nós não vamos ter nunca, concordo, mas dá para ter um pouco mais. E muita gente não tem. A nossa visão do que Cristo fez por nós ainda é muito católica, ainda é muito cerimonial, ela ainda é muito abstrata. Está muito longe da concepção racional. Nós somos culpados. E a responsabilidade é nossa pelos nossos pecados. Mas os temas de reconciliação, salvamento da ira, propiciação, inclusive, o texto principal é Hebreus 9:5, e anistia, vão demonstrar o tamanho dos nossos erros, dos nossos pecados, como escravos. Stott resume isso bem. Gosto muito desses autores catedráticos e antigos, de um tempo em que a igreja tinha pouco desvio. Graças a Deus, eles deixaram muitos escritos. Stott abriu mão do casamento para se dedicar inteiramente à escritura. E morreu velhinho, escreveu grandes livros, grandes obras. E ele diz assim, falando ainda da semana passada, quando eu preguei, que quando um idoso fala, a gente tem que prestar atenção. Stott já era idoso quando escreveu isso aqui. Ele disse assim, quando Deus justifica os pecadores, Ele não está declarando que pessoas ruins são boas. E nem dizendo que não são pecadoras. Afinal de contas, Ele as pronuncia legalmente justas, livres de qualquer responsabilidade diante da lei quebrada. Porque Ele próprio, em seu Filho, levou a penalidade da infração delas da lei. E é por isso que Paulo pode reunir numa única sentença os conceitos de justificação, redenção e propiciação, como ele faz em Romanos 3, 24 e 25. Porque eu sou justificado pelo sangue de Cristo, me tornei justo. Porque Ele morreu em meu lugar. Eu era injusto, Ele se fez injustiça por mim. Eu sou redimido porque eu fui liberto do pecado. O pecado hoje não tem mais poder sobre mim. Não tem poder de me condenar. Muita gente confunde isso. Então quer dizer que eu não vou pecar mais? Não. Você vai continuar pecando enquanto viver sobre a face dessa terra. Só que você vai diminuir a quantidade de pecado. E o pecado que você vai ver cada vez mais longe de você, porque você vai entrar numa coisa chamada de santificação, vai melhorar dia após dia na obediência, então você vai abandonando o pecado. Esse pecado não tem mais poder para condenar você. Isso é redenção. Eu fui livre do poder daquilo que me escravizava, ou seja, do pecado. E agora, através de Cristo, Ele fez propiciação, ou seja, Ele me substituiu.
Ele morreu mesmo em meu lugar para que eu não pudesse e nem precisasse mais me afastar do Senhor. O objetivo geral dessa declaração começa no versículo 6 de Romanos aí que a gente leu no princípio. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele prossegue até o versículo 11 para dizer que nós podemos estar seguros, que ele morreu por nós não apenas para nos perdoar, mas para nos garantir. E hoje nós somos garantidos. Nós temos a garantia de Deus, que até o final caminharemos debaixo dessa proteção. E que nada vai poder nos separar de Deus. Ele vai dizer isso em Romanos 8. Mas ele já está abrindo a porta aqui para dizer o seguinte: fomos salvos da ira de Deus. Não tem ira mais para o crente. Tem noção do que é isso? Você sabe que na Bíblia inteira, só há um momento em que o crente pode ser amaldiçoado. Você sabia disso por Deus? Sabia disso? Um momento. Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. Sois amaldiçoados porque roubais de mim. É no dízimo. É o único momento. Mas mesmo assim, não é a sua vida que é amaldiçoada, é a sua vida financeira. Entende? É o único momento que a Bíblia vai dizer que a ira de Deus pode estar sobre a gente em forma de maldição. Um servo de Deus. Um único momento. Não mais, fomos salvos da ira de Deus. A ira não mais nos acomete. Isso significa, querido, que você vai poder entrar no céu com tranquilidade. Não vai ter ninguém na porta lá dizendo assim: vamos fazer uma análise primeiro, salinha do lado. Senta aí. Estou vendo uns negocinhos aqui, hein? De repente você não vai entrar não, hein? Já pensou um negócio desse? Bem, para começar, Deus não precisa confirmar nenhum dado. Você não precisa nem chegar lá em cima para Deus descobrir que você não era para estar lá. Você já vai chegar direto embaixo, fica tranquilo. Tem esse negócio. Você se preocupar. Você tem que se preocupar na hora que você fechar o olhinho na morte aqui, a hora que você abrir. Primeira pergunta: eu estou onde, hein? Mas mesmo assim, se você tivesse fé suficiente para acreditar que você não vai acordar, e acordar é só a maneira de falar, tá? É acordar da morte imediata, não é negócio de ficar dormindo, não. A hora que você abrir o zoinho do outro lado, pode ficar tranquilo, porque foi garantido, a palavra dele não vai voltar atrás. Se você creu de verdade, foi servo de Deus de verdade, você pode morrer rindo. Pode morrer rindo. Tranquilo. Minha mãe dizia: não vejo a hora de chegar. Deitadinha lá na cama com câncer. Sim, minha filha, está tranquilo. Não vejo a hora, vai ser maravilhoso. Tinha uma certeza que a velhinha, rapaz, que não mexeu muito comigo. Porque minha mãe era bravona, né? Sangue italiano, né? O avô dela era italiano. Bravona. E eu pensava: será que essa velha se converteu mesmo, gente? Eu tinha um medo danado. Velha brava, rapaz. Alegre, feliz, pra cima, mas quando pisava no calo dela, rapaz. E eu falava: será? Então um dia que eu falei para ela: mãe, só precisa rever isso aí, hein? Aí ela falava comigo: é a única coisa que eu ainda tenho, oportunidade de falar. Tem que botar para fora. Não, a Bíblia diz que não é para botar para fora, não. Você tem que segurar. Mas certeza de fé, que legal. Nós não somos salvos apenas do pecado que nos escravizava, não. Isso é redenção. Nós somos salvos até da ira que virá sobre toda a humanidade. Podemos ser gratos. Quando alguma coisa ruim acontece comigo, eu falo para mim mesmo: mas eu sou um abençoado. Sou filho de Deus. Se isso está acontecendo, eu tenho força para aguentar isso aí. Sou um abençoado. Deus me ama não porque eu acho que Ele me ama. Ele me ama porque Ele diz que me ama. E eu creio no que Ele diz. Então eu sou um abençoado. Esse sentimento de gratidão precisa estar no nosso coração. Nós precisamos entender o tempo todo: nós somos abençoados, porque nós temos um Pai maravilhoso. Nós temos um Pai que cuida da gente.
Eu tenho visto pessoas passando por coisas estarrecedoras. Gente da gente. Gente que vive com a gente. Gente que é serva de Deus. E em alguns momentos a gente pensa, Deus, por que tu permites isso com os teus servos? Mas eu também vejo essas mesmas pessoas dando testemunho. E dizendo, eu estou bem e Deus tem cuidado de mim. A gente liga para saber como é que está, diz, olha pastor, fica tranquilo. Deus tem cuidado da gente. Porque essas pessoas não perderam o cuidado de Deus de vista. Elas sabem que Deus cuida. Às vezes elas nem entendem e nem percebem tanto o cuidado no momento da dor. Eu posso dizer isso de carteirinha para vocês. Em alguns momentos parece que Deus nos abandona. Mas chega lá na frente, você olha para trás e você só vê um par de pegadas na areia. Porque aí dá para ver claramente que Deus carregou. Você não estava sozinho, não. É uma realidade, o cuidado de Deus. Você é grato pelo quê? Eu quero terminar com essa pergunta. Você é grato pelo quê? E lembre-se, tem muita coisa aí que você não tem nem condições de perceber. Cuide da sua gratidão, porque a gratidão é o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação. Paulo disse, eu aprendi a viver bem, ou seja, com um coração adequado, em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Gratidão que gera contentamento e que gera resistência. Esse é o ciclo natural da nossa maturidade. Bem, nós vamos fazer um final diferente e eu quero convidar vocês todos a ficarem em pé. Você que está em casa, você não vai conseguir ouvir o que vamos fazer aqui agora. Mas eu queria que você também fizesse em casa o que vamos fazer. Eu quero dar oportunidade para que vocês possam usar alguns segundos, para que vocês orem e agradeçam a Deus por algum motivo. Então, não importa que você comece a oração no mesmo momento que o outro. Tá bom? Se você conseguir segurar, porque você ouviu o outro começar primeiro, ótimo. Se não conseguiu, pode orar junto. Não tem problema. Porque de repente só por isso, tá? Um vai estar de um lado aqui e ora baixinho, o outro vai estar lá do outro lado e ora baixinho. Um não vai conseguir ouvir o outro. Só por isso. Não estamos virando pentecostais, embora eu ame os pentecostais, mas a ideia não é essa. Tá certo? Orar todo mundo junto, a ideia não é essa. Não é nosso costume. É só por uma questão, realmente, do tamanho do templo que vai dificultar isso. Mas se você hoje gostaria de agradecer a Deus por uma coisa, e gostaria de marcar esse momento agradecendo ao Senhor, que você enxergou, talvez hoje, ou já tem enxergado há algum tempo, e é muito grato a Deus por isso, você tem a oportunidade agora de usar algumas frases, por favor, não demore muito, para agradecer ao Senhor por algum motivo. Um de cada vez, se for possível, vamos agradecer ao Senhor. Fique à vontade. Senhor, é uma bênção poder ouvir tantos irmãos aqui, e com certeza os de casa também fizeram o mesmo, agradecendo ao Senhor, colocando diante do Senhor a gratidão do coração. Que Tu nos ensines sempre a desenvolver isso, que nunca percamos de vista o quanto Tu já fizeste antes de reclamar alguma coisa, antes que possamos reclamar de alguma situação, que sempre tenhamos na memória o quanto Tu já fizeste por nós, porque é muita coisa. Isso vai transformar o nosso coração num coração cheio de contentamento. Te agradecemos pelas bênçãos trazidas através da redenção. O Teu Filho que morreu em nosso lugar
e que foi feito uma maldição no madeiro, como a tua palavra diz, em nosso lugar. Nós te agradecemos, Deus, porque através dele nós tivemos vida e hoje podemos caminhar por ele. Abençoe a nossa caminhada neste mês, que sejamos impactados pelas pregações, pelas aulas, por tudo aquilo que vamos ouvir. Nós continuemos nesse crescimento espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.